gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 30º domingo do tempo comum. E talvez a expressão que poderíamos colocar como elemento para a nossa reflexão é muito melhor uma verdadeira, quer dizer, uma verdade dolorida do que uma mentira confortadora. Então, o cego Bartimeu do Evangelho de hoje sou eu, é você, somos todos nós. O caminho do discípulo vai da cegueira à visão de Jesus. Ver Jesus com os olhos da fé, com os olhos de Deus, revoluciona a nossa vida. É essa experiência profunda que nos convida e ajuda a liturgia deste domingo a vivenciarmos então essa graça como dom. Quer dizer, só a faz, porém, quem sabe que não pode ficar então como está nessa situação às vezes de dependência e na cegueira, mas que grita pedindo o socorro de Deus. Alguns não conseguem ver saída em seus problemas, não veem horizonte para a sua vida. Outros não aceitam ver aquilo que a vida insiste em lhes mostrar. Não aceitam ver e reconhecer o que há dentro de si mesmos. Alguns não enxergam suas capacidades, suas potencialidades, mas apenas suas fraquezas. Outros são cegos, sendo então guiados por outros cegos. Por exemplo, no campo político e até mesmo da religião. Alguns católicos, por exemplo, recusam a visão da Igreja do Concílio Vaticano II, do Papa Francisco e dos nossos bispos, ou seja, da CNBB, mas aceitam cegamente a visão de igreja de um determinado padre midiático ou de líderes e de movimentos religiosos tradicionalistas ou mesmo radicais que nos distanciam do próprio projeto de Deus, mas esses preferem permanecer na cegueira. São muitos os tipos de cegueiras no mundo atual. Além daquilo que provocou a Covid, aquilo que ela desencadeou, um verdadeiro processo de cegueira em muitas pessoas, por exemplo, diabéticas, nós temos hoje a cegueira ideológica, promovida pelas redes sociais. A cegueira que ocorre dentro de nossas casas. Um se recusa a ver o que se passa com o outro. A cegueira produzida pelo vício do celular, que impede enxergar o que acontece à volta da pessoa. A cegueira provocada pelas fake news, ou seja, essa política de desinformação. São tantas realidades. A pessoa nunca leu um livro, por exemplo, de Paulo Freire, mas o odeia, rotulando-o de comunista. Aliás, qualquer pessoa que se posicione contrária a alguma atitude de determinado grupo político é atacada com discursos de ódios nas redes sociais, inclusive por católicos que se julgam guardiães, então, da sã doutrina. Triste isto. O que fazer quando não enxergamos um caminho, uma saída, uma possibilidade de reconstruir aquilo que foi destruído em nossa vida? Exatamente essa situação, o profeta Jeremias convidou o povo de Israel a aclamar: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Diante desse clamor, Deus prometeu abrir um caminho
para que o povo voltasse do exílio da Babilônia para o seu país de origem. E o Senhor especificou quais eram as pessoas que percorriam esse caminho. Entre elas, há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Ao longo da vida, todos nós precisamos percorrer diversas vezes esse caminho, de volta para o Senhor, de volta para os braços do nosso Pai. Qualquer que seja a nossa cegueira neste momento, a nossa impossibilidade de ver uma saída, precisamos fazer, então, nossas as palavras do salmista. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. A tristeza não pode nos impedir de lançar sementes. Justamente porque está escuro, precisamos semear luz. Porque é tempo de intolerância, precisamos semear tolerância. Porque é tempo em que nossa igreja é acusada de ser composta por safados e pedófilos, como alguns preferem dizer, precisamos semear justamente discernimento e ajudar as pessoas a enxergarem que aqueles que desejam desacreditar na igreja são os mesmos que promovem as desigualdades sociais e lucram com as consequentes violência que tanto mata em nosso país. Em suma, numa época em que se procura passar a visão distorcida de uma igreja onde ninguém presta, é preciso ajudar as pessoas a enxergarem e distinguirem o beber da água do banho, para não se jogar tudo fora. Olhemos para Bartimeu, cego e mendigo. Mendigo porque cego. Interessa à elite brasileira que manda nos políticos manter o nosso povo cego, com baixa escolaridade e com baixa capacidade de reflexão. Todo cego se contenta em sobreviver com esmolas, com migalhas. Um povo cego sai barato para o governo. Mas Bartimeu deseja sair dessa sua condição e, ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, grita incessantemente por ele: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O problema é que o grito de Bartimeu era repreendido por muitos. Quantos católicos usam as redes sociais para repreenderem nossos bispos ou o Papa Francisco quando eles gritam contra as injustiças sociais, a fome, o desmatamento na Amazônia, a violência que tanto mata em nosso país? Mas Bartimeu não se intimidou e grita, não se intimida de forma alguma e grita ainda mais forte. Assim também deve ser a nossa fé. Gritar até sermos ouvidos. Gritar até que Deus volte o seu rosto para nós e nos salve. Gritar como Israel foi aconselhado a gritar no exílio da Babilônia. Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Gritar é exemplo do salmista que afirmou: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. E foi assim que o grito de Bartimeu chegou aos ouvidos de Jesus: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e mandou chamar Bartimeu, que por sua vez jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jesus se perguntou: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu:
Mestre, que eu veja. Os evangelhos foram escritos em grego e a tradução mais precisa, da resposta de Bartimeu a Jesus é: que eu veja novamente. Bartimeu não era cego de nascença. Ele ficou cego em algum momento da sua vida e agora deseja voltar a ver. Jesus hoje nos faz a mesma pergunta que fez a Bartimeu: o que você deseja que eu te faça? O que você realmente quer? Você tem consciência de que é muito melhor uma verdade dolorida do que uma mentira confortadora? Você tem consciência de que é muito melhor uma cura profunda que faça você enxergar a verdade ou quer apenas um remédio provisório para aliviar a sua dor? Você quer voltar a ver o que vai exigir que você não viva mais de compaixão, da compaixão dos outros? Você quer enxergar a vida a partir dos seus próprios olhos, ao invés de ficar repetindo o discurso de seus guias cegos? Diante do sincero desejo de Bartimeu em voltar a ver, Jesus lhe restituiu a visão, dizendo: vai, a tua fé curou você. A sua coragem em desejar voltar a ver modificou a sua forma de ver a si, aos outros e também à vida. Graças à teimosia do seu grito, mas graças à persistência da sua fé, você não precisa mais viver como cego, mas pode fazer por si, assumindo a responsabilidade por sua própria vida. Para a surpresa de Jesus, após recuperar a visão, Bartimeu não foi embora para casa, mas passou a seguir Jesus. Exatamente na etapa final da sua viagem para Jerusalém, onde ele se confrontaria com a cruz. Essa decisão de Bartimeu em seguir Jesus revela uma fé contínua, um seguimento que não é temporário, nem sustentado pela emoção do momento, mas um seguimento que se tornou compromisso de vida. Enquanto os 12 discípulos estavam seguindo Jesus com medo de enfrentarem a cruz, Bartimeu tomou a firme decisão de permanecer com Jesus até o fim e caminha para Jerusalém com os seus seguidores. Jesus chega em Jericó e na saída encontra um cego sentado à beira do caminho. O cego não enxerga, mas ao ouvir que era Jesus que passava, grita com compaixão. É assim que nós também precisamos fazer. Mestre, que eu veja. Precisamos pedir a Jesus insistentemente que cure a humanidade da cegueira chamada indiferença para com o próximo. E hoje nós somos também encorajados a seguir Jesus pelo caminho. Nessa certeza de caminhar com Ele está a fonte da coragem e a semente da vitória sobre a cruz. Pois a cruz não é uma fatalidade, nenhuma exigência de Deus. A cruz é a consequência do compromisso assumido com Deus de servir aos irmãos e de recusar o privilégio. Mas na estrada de Jesus, todos podem caminhar. Ninguém pode ficar para trás. Como nos pede o Papa Francisco, é necessário sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas. Mas isso não significa correr pelo mundo sem direção, sem sentido. Ao contrário, muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr à parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando-me ali no cego, sentado à beira do caminho,
por onde Jesus passa. Peço a Ele, a Jesus, e repito com desejo aquilo que quero. Jesus, tenha piedade de mim e que eu veja. E buscando tirar proveito da oração, identificado com o cego, escuto as pessoas, quem são, o que dizem, o que fazem e o que vejo. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.